Pois é, Augusto, o Fachin tem um perfil mais discreto, vamos dizer assim, que o seu antecessor Luiz Roberto Barroso. E hoje, na cerimônia de posse, uma cena chamou a atenção, porque vale lembrar que Fachin assume a presidência e o ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente do Supremo. Em determinado momento, o Fachin faz uma menção ali ao nome do ministro Alexandre de Moraes, ele vai lá, dá um abraço carinhoso no ministro Fachin, depois dá um outro abraço. Não sei se nós temos esse vídeo até para a gente exibir. Depois ele vai lá dar um abraço caloroso também na ministra Carmen Lúcia e um aperto de mão bastante discreto no seu colega no Luiz Fux. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Alexandre de Moraes. Quase passou direto, Augusto. Isso é uma grosseria explícita que mostra que ele não admite divergências nem entre os ministros do Supremo. Aos ministros do Supremo, ele não permite que divirjam dele. Por que esse gesto, repito, grosseiro? Porque o ministro Luiz Fux votou certo. Ele desmontou a fantasia do golpe de Estado. Ele tornou ainda mais ridículas as alegações do Alexandre de Moraes. Então ele passa e... Isso aí não é cumprimentar. Isso aí você dá um tapa na mão, você roça a mão e vai em frente. Por quê? Porque divergiu. Então isso aí me assusta, né? Ele está como vice-presidente. Portanto, será presidente daqui a pouco. O Fachin é bem mais discreto e não é o Luiz Roberto Barroso, que é fascinado pela própria voz. Ele adora ouvir, você percebe que ele gosta de ouvir ou cantando ou falando, dando palestra, né? Ele adora. Só não gosta quando ele está na avenida e se aproxima uma rainha de bateria. Aí atrapalha o espaço que ele ocupa com o Eduardo Paes, como a gente viu já mais de uma vez naquela cena famosa. O Fachin, ele nunca subiu um morro. Ele não sabe como é que é aquilo. Ele não sabe. Eu me lembro que uma vez eu estava começando na Veja, me escalaram para acompanhar o senador Paulo Brossard numa visita que ele queria fazer a uma favela paulista. A favela paulista é ainda mais sombria que qualquer favela, porque não tem o morro do rio, não tem a visão do mar. Ela é uma coisa chocante mesmo, é a miséria. Aí eu fui e ele foi com um sapato de cromo alemão. O Brossard. Ainda bem que havia um fotógrafo, o Sérgio Sade, que foi comigo, você via a seguinte cena. Ele querendo subir aquela favela que não tinha dono, ainda ele do lado esquerdo e eu do lado direito, e os dois segurando o Paulo Brossard, que ele foi patinando. O sapato não parava. Então ele não sabia que no morro não tinha asfalto. E é um homem de bem, sempre foi o Paulo Brossard. Não conhecia. Você acha que o Fachin conhece? Ele nunca viu aquilo. Então não pode mais helicóptero. Tomara que ele pare com essas coisas. Ele também já disse que era na Macedônia do Norte, né? Que era uma fortaleza de hackers que interferiam, soltavam fake news por todo lado. Então, de vez em quando, ele tem alguns acessos aí meio perigosos. E espero que ele cumpra a Constituição e que fale menos. Se ele fizer isso, ele já é 300 vezes melhor no desempenho que o Alexandre de Moraes.
Pois é, Piotr, a gente sabe que o presidente do Supremo não define tudo, mas dá o tom, né, em algumas pautas ali que são votadas e discutidas no Supremo. Embora tenha esse perfil técnico, é ele que vai ditar ali, vai conduzir muitos dos próximos julgamentos. Olha, eu concordo com o Silvio e com o Augusto em relação ao perfil mais sóbrio do Fachin. Eu entrevistei o Fachin quando ele tinha acabado de chegar no Supremo Tribunal Federal. Ele foi sorteado para disciplinar a lei do impeachment. Lembra da história da Dilma? E depois aconteceu o que aconteceu, né? O Lewandowski e o Renan Calheiros fatiaram a lei do impeachment que ele, Fachin, tinha disciplinado. Pegou o exemplo do Collor e deixou tudo ali, digamos, no papel. Só que depois daquele episódio veio exatamente essa tese estapafúrdia do CEP que o Silvio mencionou, essa questão em relação às favelas. E o Supremo hoje, sejamos justos, o Supremo dá medo hoje, né? O Supremo causa receios em tudo, porque o Supremo se afastou da Constituição, então você não tem mais nenhuma garantia de que será exatamente uma corte que pacifique o país. Muito pelo contrário, o Supremo hoje é a maior fonte de insegurança jurídica. Pelo tamanho que é, por ser exatamente a última instância, ela gera problemas com uma frequência. É verdade que em algumas dessas polêmicas recentes em que o Supremo gerou insegurança jurídica, à exceção do absurdo da tese do CEP e essa da DPF das favelas, o ministro Fachin votou justamente para preservar a segurança jurídica. Óbvio, né? Ele tem esse perfil dessas pautas sociais. A questão, por exemplo, do marco das terras indígenas estava muito claro na Constituição. A gente convivia com esse entendimento desde 88. Bom, mexeram nisso. Há todo um problema em relação à questão de se é ou não é, a percepção se valia até 88 ou não, ou seja, gerou mais um problema. Eu prefiro aguardar. Em que pese a minha torcida para que se aproxime o Supremo da segurança jurídica, eu tenho receios que o próprio Supremo inoculou na sociedade brasileira que nos fazem desacreditar o Supremo. Vamos esperar o Supremo um novo, melhor do que foi com o Barroso, muito provavelmente, né? Só o fato de você não citar publicamente, de forma ali, digamos, toda orgulhosa de que, olha, derrotamos o bolsonarismo, isso já é um avanço, mas é preciso ver um pouco mais. Eu tenho os meus receios com o Supremo, lamentavelmente.